Olá meus amigos, olá minhas amigas, aqui quem vos fala é o professor Rodrigo Baladã, buscando sempre trazer informação de qualidade, objetiva, clara e direta para aqueles que se interessam por exercício e saúde. Bom, eu queria trazer um artigo hoje para apresentar para vocês, que é um artigo extremamente velho, um artigo muito antigo. Ele é da última quinzena. Ele saiu aproximadamente 15 dias atrás, não tem nem um mês. É um artigo que foi publicado no Journal of Strength Condition Research, sob a tutela da NASCA, que é a National Strength Condition Association. É um dos maiores periódicos do mundo em treinamento de força. Algumas pessoas não gostam de citar o Journal of Strength, mas quando o sapato aperta, vão lá no Journal of Strength buscar alguma evidência que os favoreça. Bom, esse artigo aqui ele fala sobre a amplitude de movimento, que a grande amplitude de movimento ela pode induzir grandes danos musculares, né? Maiores do que pequenas amplitudes com cargas, mesmo com cargas maiores, em exercício para flexão de cotovelo, né? Em peso livre, com peso livre unilateral. Então, esse artigo aqui, na verdade, ele ainda não foi nem publicado. Esse artigo aqui ele foi aceito, ele está aprovado, vocês podem ver aqui, ó, mas ele ainda não foi publicado. Ele deve ser publicado nos próximos meses ou talvez no início do próximo ano. Então, assim, isso aqui denota só uma coisa. Você que está me assistindo aí, você não precisa ser doutor em educação física para você ter acesso à informação, acesso à literatura. O mesmo artigo que o doutor tem acesso, a mesma evidência, eu também tenho acesso para poder ler, traduzir, interpretar o artigo e poder utilizar na minha vida prática como personal trainer. Então fica aí esse recado. Bom, eu quis apresentar esse artigo, que ainda vai ser publicado, que já foi aceito, porque esse artigo corrobora com um dos grandes artigos sobre o assunto existentes na literatura, que é o artigo da Blomqvist, que foi publicado no European Journal Applied Physiology em 2013, que foi um artigo que foi um divisor de águas, porque até então existia uma briga muito grande no meio prático, né, de nós, profissionais, alunos, praticantes de musculação, que ficava sempre um dilema: o que é melhor? O dobro da amplitude com metade da carga ou o dobro da carga com metade da amplitude? E esse artigo aqui, ele fez exatamente essa avaliação. Ele quis buscar exatamente qual seria o resultado disso. Até então não tinha nenhum estudo na literatura que mostrasse aumento de massa muscular significativo quando se comparava dois modelos dessa forma. Então, o objetivo era comparar o agachamento de 0 a 120 graus com uma carga X ou de 0 a 60 graus com uma carga 2x, ou seja, o dobro da amplitude com metade da carga ou o dobro da carga com metade da amplitude. 17 homens, 12 semanas de treinamento progressivo, foi aumentando. Avaliaram força, salto vertical e área de secção transversa, que é o que nos interessa, que é o que denota o aumento de massa muscular. Aqui as características no pré-teste, sem diferença significativa entre os grupos. Aqui a familiarização deles durante a periodização, na primeira semana, fizeram pré-teste para encontrar carga de 1RM e aí fizeram a periodização. Treinavam segunda, quarta e sexta, no modelo tradicional de prescrição de treinamento, iniciando com volume maior e depois aumentando a carga e diminuindo o volume, aqui da mesma forma, de forma alternada, e aqui na sexta-feira a mesma coisa. Trabalhavam força, mas iam aumentando a intensidade e diminuindo um pouco o volume. E aqui, exatamente, ó, o dobro da carga com metade da amplitude e a metade da carga com o dobro da amplitude. E aí, quando a gente vai para os resultados, o que a gente encontra? Que somente o grupo que trabalhou o agachamento profundo teve aumento significativo da massa muscular. O grupo que trabalhou com agachamento raso, mesmo trabalhando com o dobro da sobrecarga, não teve aumento de massa muscular, não aumentou a massa magra. O grupo que aumentou a massa muscular foi o grupo que trabalhou com menos carga e com o dobro da amplitude, que fez o agachamento profundo. Então esse estudo da Blomqvist, ele foi um divisor de águas, foi assim realmente algo que mudou
a característica de prescrição, batendo efetivamente o martelo de que treinar com amplitudes maiores, mesmo quando se treina com menos carga, é muito melhor sim para a hipertrofia. E foi um estudo crônico de 12 semanas. Bom, voltando à vaca fria, apesar desse estudo aqui ser um estudo agudo, não ser um estudo crônico, ele é um estudo que corrobora e é mais uma evidência que a gente pode verificar para comparar o que seria melhor entre amplitude ou sobrecarga. E o objetivo dele foi investigar o efeito agudo de um exercício tradicional, que foi a rosca Scott unilateral com dumbbell, com halter, usando amplitude completa ou amplitude parcial, sobre marcadores de dano de lesão muscular de homens jovens, saudáveis e destreinados. Eram 14 homens de 18 a 25 anos, eles faziam um teste de 1RM, encontravam a carga dele lá, faziam 4 séries de 10 repetições, numa rosca Scott unilateral com halter, conforme eu disse, a 80% de 1RM. Quem trabalhou com amplitude completa utilizava lá de 0 a 130 graus, ou seja, 0 grau levando em consideração o cotovelo 100% estendido e 130 graus o máximo de flexão da articulação do cotovelo. Em média, o grupo que trabalhava com essa amplitude de 0 a 130 graus, que era amplitude grande, trabalhava em média com 13 kg de carga. E o grupo que trabalhava com amplitude parcial ficava lá igual a gente vê aquele nosso colega na academia que fica na rosca Scott assim, ó, bombeando. O cara nem desce tudo, nem alonga, nem estica, estende completamente o cotovelo e nem flexiona ao máximo no final do movimento. Então ele fica ali naquele meio termo ali, de 50 a 100 graus de flexão, bombeando, e aí ele coloca 200 kg de halter e ele acredita que aquilo ali vai gerar mais efeito para fins de hipertrofia do que quando você trabalha numa amplitude maior. E esse grupo trabalhava efetivamente com carga mais alta, em torno de 19 quilos, contra 13 do grupo de amplitude completa. 2 minutos de descanso era dado entre as séries, onde eles faziam 4 séries, como eu falei anteriormente. Bom, marcadores indiretos de danos foram avaliados antes, imediatamente após o treino, bem como 24, 48 e 72 horas após o exercício em ambos os braços, tanto no que fez amplitude completa, quanto no que fez amplitude parcial. Os marcadores indiretos eram trabalho estimado, pico de torque, dor muscular tardia, circunferência de braço e amplitude de movimento. Bom, vamos aos resultados. Independente das características metodológicas, de não ter sido feito exame de imagem, como ressonância magnética, que seria padrão ouro, ou pelo menos um ultrassom, o artigo está muito bem amarrado, está muito bem escrito, a análise estatística foi muito bem feita, então o artigo tem sim seu grande valor e vale como uma evidência, e é um artigo que é utilizado, foi produzido com um exercício que é extremamente comum, de ser replicado na parte prática. Então ele tem a sua utilidade, é um artigo que tem a sua validade científica sim. Tá? Bom, com relação aí o trabalho estimado, mesmo trabalhando com sobrecarga mais alta, o grupo que trabalhou com amplitudes maiores teve um trabalho estimado menor do que o grupo que trabalhou com menos carga e mais amplitude. Ou seja, o grupo que trabalhou com cargas mais leves e naquela amplitude de 0 a 130 graus, ou seja, o máximo de extensão e o máximo de flexão, teve um trabalho total maior do que o grupo que trabalhou mesmo trabalhando com cargas maiores. Aqui a gente pode observar o pico de torque para o grupo que trabalhou com cargas mais leves. Eles demoraram mais tempo a recuperarem a sua força do pré-teste, no baseline, do que o grupo que trabalhou com amplitude parcial. Ou seja, o grupo que trabalhou com amplitude parcial, depois do treino, quando eles fizeram aquelas reavaliações lá, 24, 48, 72 horas, eles recuperaram a força mais rápido do que o grupo que trabalhou com menos carga e mais amplitude. Bom, com relação ao dano muscular, a dor muscular, perdão, aí a diferença é gritante, é grosseira. Eles fizeram 2 avaliações, uma através da extensão de cotovelo e outra através de uma palpação no ventre muscular do músculo treinado, seja ele em amplitude parcial ou ele em amplitude total. E eles usavam uma escala
uma escala de graus, né, para o avaliado poder relatar o nível de dor que ele sentia. E assim, de forma significativa, o grupo que trabalhou com amplitudes maiores e menos carga teve um grau de dor muscular tardia significativamente maior do que o grupo que trabalhou com mais carga em amplitudes menores. Então, após o treinamento, 24, 48, 72 horas, o grupo que trabalhou com cargas leves e mais amplitudes ficou com uma dor muscular tardia muito maior, de forma significativa, com diferença estatística, P menor do que 0,05, do que o grupo que trabalhou com muita carga e pouca amplitude. Aqui, com relação à amplitude de movimento, eles no pré-teste eles fizeram o seguinte, fizeram a avaliação através de goniometria para poder verificar a amplitude máxima de flexão de cotovelo. O grupo que trabalhou com cargas leves e mais amplitude, quando foi fazer a reavaliação com o goniômetro, não conseguia ter o mesmo grau de flexão de cotovelo do baseline. Ou seja, o grupo que trabalhou com cargas maiores e menos amplitudes conseguia flexionar o cotovelo e alcançar próximo os níveis de flexão da articulação de cotovelo lá do baseline. O grupo que trabalhou com amplitudes leves não conseguia, perdeu muito em amplitude. Com relação às aplicações práticas, isso é muito importante para nós que trabalhamos com treinamento personalizado, e eu sou um cara da prática, apesar de gostar da área acadêmica, me envolver também com a área acadêmica. O Rodrigo Baladã está na parte prática, eu sempre friso isso aqui nos meus vídeos. Continuo dando aula o dia inteiro em academia de ginástica, gosto e acho que o cara que para de dar aula, ele perde a mão. Você tem que continuar ali na parte prática, vivenciando e vendo o que acontece quando você pega um estudo e aplica ele num aluno teu e vê qual é o resultado disso. Com relação à aplicabilidade prática disso, os autores da pesquisa, do estudo, falam que seguindo esse modelo de treinamento, os treinadores eles podem considerar, né, um período de recuperação maior, eles devem considerar um período de recuperação maior, de regeneração, de necessidade de regeneração, para quem trabalha com amplitudes maiores e menos cargas do que quem trabalha com amplitudes menores e mais cargas. Ou seja, o grupo que trabalha com menos carga, que trabalha com menos peso e mais trabalha com amplitudes maiores, precisa de mais tempo de recuperação do que o grupo que trabalha com muito peso e pouca amplitude. Bom, eles ainda falam que a avaliação dos marcadores de dano muscular, né, os danos marcadores indiretos, como força, amplitude de movimento, circunferência, dor muscular tardia, eles podem ajudar os treinadores a tomar decisões razoáveis sobre as suas prescrições. Gente, queria agradecer vocês que assistiram esse vídeo. É mais um vídeo aí que está publicado aí para contribuir com o conhecimento de todo mundo da área. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser partilhado, tem que ser dividido. A gente troca informações, eu aprendo muito com meus colegas, gosto de estudar determinada área, outros colegas gostam de estudar outros assuntos, eu aprendo com eles, a gente troca informação, isso é o mais importante. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a leitura.